Ei, gente! Hoje a gente vai falar das ferramentas de controle de qualidade na indústria têxtil Social Future e Closet Store, um grupo composto por Ana Júlia Assis, Laís Zimmer e Maria Laura Diniz. Bom, a SFCS é uma marca voltada à indústria têxtil e tem como principal objetivo fornecer roupas ecologicamente corretas. Em 2020, a área têxtil lucrou cerca de 161 bilhões e atualmente é uma das áreas mais lucrativas da economia brasileira. Contudo, é um setor que possui muitos problemas, sabe? Tanto em relação à produção mesmo, quanto em relação ao desperdício. Estudos apontam que 88% da água utilizada na produção não é reaproveitada, 5% do tecido, né, utilizado na etapa de fiação é perdido e 15% do tecido utilizado na etapa de tecelagem também é perdido, sem contar as outras perdas obtidas, né? E daí, ao analisar todo o processo, é perceptível que, com a aplicação do Sistema de Gestão de Qualidade, o SGQ, é possível diminuir essas perdas e solucionar os problemas que ocorrem durante a produção. Para quem não sabe, o SGQ ele é amparado pela norma ISO 9001 e serve para garantir que todos os produtos fabricados tenham qualidade, satisfazendo no final do processo, né, o consumidor final. Ele é feito através de 7 ferramentas que ajudam o empreendedor a entender qual etapa, né, que está rolando o problema e também como que ele pode solucionar esse problema. E daí, para aplicar o SGQ na nossa marca, na nossa indústria, a gente criou um fluxograma que fala das fases do empreendimento da Social Future Closet Store, que pode ser visto no próximo slide. Aqui nós temos o fluxograma que mostra todas as fases do empreendimento da marca. Bom, inicialmente nós temos a chegada da matéria-prima, para depois irmos para a obtenção de fibras têxteis, para irmos para a fiação, depois para a preparação da tecelagem, para aí sim chegar na tecelagem, indo para a chamuscagem, depois para o tingimento, indo depois para a secagem, logo após para a costura, para a lavagem, para a secagem e no fim a distribuição. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as 7 ferramentas do controle de qualidade que a gente utilizou no nosso trabalho. É importante a gente ressaltar que elas são técnicas, que visam definir, mensurar, analisar e propor soluções para os problemas que podem vir a ser encontrados na nossa empresa. A gente pode ver aqui que a gente tem, primeiramente, o fluxograma, que é basicamente uma ilustração sequencial das etapas do processo. Ele busca correlacionar essas etapas. A gente tem o diagrama de Ishikawa, que é uma relação de causa e efeito. Então, são as possíveis causas para determinado problema. As folhas de verificação, que servem para analisar determinados dados e compilar esses dados de uma forma simples. A gente tem também o diagrama de Pareto, que busca identificar o problema mais importante dentro de todos os problemas que a gente conseguiu analisar, basicamente, né? A gente tem também o histograma, que tem a finalidade de mostrar a distribuição dos dados através de um gráfico de barras. O diagrama de dispersão, que é o que acontece com uma variável quando outra muda, ali dentro, né, do processo produtivo, enfim, para ocasionar o problema. E as cartas de controle, que mostram as tendências dos pontos de observação em determinado período de tempo, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os problemas que a gente encontrou na nossa empresa. A gente vem recebendo algumas reclamações a respeito do tingimento incorreto ou inadequado das peças, problemas de qualidade das peças, como cortes inapropriados, mau cheiro nas peças e atraso na entrega das nossas peças. E a partir disso, a gente vai propor a utilização das 7 ferramentas que foram expostas anteriormente para poder analisar esses problemas e buscar possíveis soluções. O primeiro problema que iremos abordar é sobre o tingimento incorreto ou inadequado das peças. A nossa empresa ela vem recebendo diversas reclamações sobre peças chegando com a cor errada, com manchas, com um tom mais escuro, com um tom mais claro. Então, a partir disso, a gente fez uma folha de verificação sobre o tingimento das peças, que está exposto aqui no nosso slide. E a gente colocou aqui, foram analisadas 100 peças, e dentre as 100 peças, 21 estavam com defeito. Dentre essas 21, 12 estavam com a cor errada, 3 estavam com manchas, 2 estavam mais escuras se solicitado, 4 mais claras se solicitado e nenhuma peça estava sem tingimento. A partir dessa folha de verificação, a gente montou o diagrama de Pareto a seguir.
Bom, a partir do diagrama de Pareto, a gente pode concluir que cerca de 60% dos problemas relacionados ao tingimento incorreto ou inadequado das peças é referente a peças entregues com a cor errada. Então, a partir disso, a gente pode voltar uma maior atenção para essas peças com a cor errada e tentar propor soluções para que essas peças elas não estejam mais sendo tingidas de forma incorreta. Obviamente, a gente também tem que dar atenção para os outros problemas, mas como esse é o problema mais significativo, a gente tem que dar uma atenção maior para ele. Foi montado, então, um diagrama de Ishikawa sobre o tingimento das peças, para que a gente possa ter um maior dimensionamento de todas as possíveis causas para o problema que seria o tingimento incorreto das peças, ou inadequado, certo? Então, a gente tem aqui a falha na aplicação da tintura, falta de compatibilidade entre a tinta e a peça, profissionais não treinados, ritmo de produção acelerado, maquinário defeituoso, maquinário antigo, material com má qualidade, tintas de má qualidade, maquinário desregulado, falta de padronização para o uso das tinturas, temperatura variável no local de trabalho. Então, a gente tem várias possíveis causas aqui para isso que está acontecendo. Então, a partir desse diagrama de Ishikawa, a gente pode focar nessas possíveis causas desse problema e tentar propor soluções e ações para que isso não aconteça mais. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Júlia e eu vou explicar um pouquinho sobre o segundo problema que a gente encontrou na nossa empresa, que se refere justamente aos problemas de qualidade relacionados com o maquinário novo. Estavam chegando uma série de reclamações a respeito justamente de cortes errados realizados sobre as peças dos nossos clientes. Além disso, também estava constatando uma série de acidentes no trabalho realizados dentro da nossa empresa. Então, a nossa primeira iniciativa foi pensar justamente que isso se referia ao maquinário novo que a empresa tinha acabado de comprar. E para a gente compreender se realmente essa foi a origem do processo, a gente resolveu realizar uma folha de verificação. E a gente trouxe as seguintes variáveis dentro dessa folha de verificação. Inicialmente, a gente tem os cortes errados sobre a peça, que resultaram em 24 ocorrências. A gente tem os funcionários acidentados, que foram 5. Os funcionários não acidentados, que foram 2, para a gente conseguir fazer um comparativo entre aquilo que estava ruim e aquilo que estava bom. Além disso, a gente também trouxe o maquinário dentro das exigências e o maquinário que estava fora das exigências. O maquinário dentro das exigências correspondia a 7 maquinários e os que estavam fora correspondiam a nenhum. Ou seja, a gente eliminou, através da folha de verificação, a questão do maquinário, porque ele estava dentro das exigências que nos foram passadas. Logo, a gente teve que partir para a utilização de uma segunda ferramenta com o intuito, de entender o porquê que aquilo estava acontecendo na nossa empresa. Bem, a partir do momento que a gente retira a possibilidade de existência desse problema pontual que a gente inicialmente acreditava que era o causador de todos os problemas dentro da empresa, a gente vai partir por uma ferramenta que seja mais abrangente. E para isso, a gente fez a escolha do diagrama de Ishikawa, para entender mais sobre todas as variáveis que poderiam ali estar dando errados. Então, inicialmente, a gente vai ter o método, O que poderia estar dando de errado no método? As etapas de produção estão sem supervisão ou então o maquinário fora de inspeção. Além disso, a gente também tem problemas na mão de obra, operários sem treinamento ou então operários em situação de exaustão, por exemplo. A gente poderia ter problemas na máquina, ou seja, o maquinário não corresponde à etapa de produção, ou então se o maquinário fosse antigo. Referente ao material, ou o tecido estaria defeituoso, ou então o tecido seria de baixa qualidade, por exemplo. Em relação à medida, não existisse o controle de produção, ou então se o maquinário fosse mal calibrado. E, por fim, a questão do meio ambiente, que o espaço de corte ele é muito pequeno, ou então um ambiente com pouca ventilação. A partir da análise desse diagrama de Ishikawa, a gente compreendeu quais que eram as variáveis que na nossa empresa estavam precisando de certo cuidado. E a gente resolveu que
os problemas pontuais estariam justamente na etapa de método e na mão de obra. Por quê? Porque as etapas de produção elas estavam sem supervisão e, além disso, os operários estavam sem treinamento, o que explica muito bem o porquê dos problemas dos cortes na peça, né? Porque o pessoal não sabia como mexer no maquinário novo, não receberam instrução para isso. E, além disso, a questão dos acidentes no trabalho também se dá pelo mesmo motivo. E aí a gente fez uma pesquisa interna para poder descobrir o porquê que esses problemas eles estavam existindo. E a gente chegou na conclusão de que a gente investiu tanto nessa questão do maquinário novo que a gente deixou outras etapas do sistema de gestão de qualidade de lado. E uma delas é justamente a questão da relação que a gente tem com os nossos funcionários. Então, uma vez que a gente deixou de destinar a verba para a questão do treinamento, os funcionários eles não souberam como usar o maquinário da forma correta, e isso gerou uma série de problemas, né? Ressaltando a importância do alinhamento de todos os stakeholders dentro de uma empresa. Bem, o terceiro problema encontrado na nossa empresa foi justamente a reclamação por parte dos clientes a respeito de um suposto mau odor, né, vindo das peças de tecido. Porém, é importante eu destacar aqui que os comentários realizados eles não especificaram se as peças elas já eram entregues ao consumidor com mau cheiro ou se elas adquiriram essa característica com o passar do tempo. Bem, como primeira ferramenta, né, para poder tentar solucionar esse problema, eu utilizei o diagrama de dispersão, que buscou correlacionar a escala de odor com a quantidade de bactérias do gênero Micrococcus. É importante a gente ressaltar aqui também, gente, que essa escala de odor se refere justamente a uma qualidade que é qualitativa, né? Uma variável qualitativa. Então, a gente tentou transformar, né, essa variável qualitativa em uma variável quantitativa, né? Então, a gente estabeleceu aqui uma escala que de 1 a 3 o cheiro é imperceptível, então há uma ausência de cheiro. De 4 a 6 o cheiro é mediano. E de 7 a 10 o cheiro é muito forte, é uma coisa insuportável. Através disso, a gente conseguiu perceber que o coeficiente de correlação deu exatamente 1. E nos diagramas de dispersão, quando esse coeficiente dá exatamente 1, significa que as duas variáveis estão intimamente relacionadas, ou seja, quando a escala de odor ela aumenta, a quantidade de bactérias também aumenta. Então, a gente conseguiu perceber pela tendência do gráfico que essas duas variáveis elas estão intimamente correlacionadas. Bem, na tentativa da gente continuar solucionando o problema, a gente teve que fazer uma análise interna, né, sobre o período de reclamação que estava acontecendo. Nesses períodos de reclamação, a gente conseguiu perceber um padrão dentro da nossa empresa, que era justamente a venda de poliéster, ou seja, nesse período específico onde estavam havendo muitas reclamações, eram os períodos correspondentes por uma alta na venda de poliéster. A gente conseguiu perceber que estava saindo mais do que outros tipos de tecido. Então, a partir disso, a gente resolveu tracejar uma carta de controle, né, com o objetivo de comparar se o crescimento microbiano de micrococcus tinha alguma relação com o tipo de tecido escolhido. A gente conseguiu perceber por essa carta de controle que no poliéster esse crescimento microbiano era muito maior do que no algodão, por exemplo, que foi outro tecido que a gente escolheu, um tecido qualquer, só para haver essa comparação. Então, a gente conseguiu, mais uma vez, determinar, né, que o tipo de tecido ele tem uma relação íntima com esse crescimento microbiano. Então, a gente conseguiu perceber pela análise das duas ferramentas que o poliéster, especificamente, ele propicia um ambiente de crescimento microbiano maior e, por consequência disso, essas peças poderiam estar aí gerando uma questão de mau cheiro. O último problema que a gente teve foi em relação ao atraso da entrega dos pedidos. A nossa empresa sempre foi uma empresa que, assim, entregava tudo certinho, sabe? Sempre tinha esse cuidado. Então, quando a gente recebeu esses relatos dos nossos clientes, a gente ficou bem preocupado. Então, a gente fez um histograma para cada etapa, com o intuito de saber qual que teve a maior variação no tempo médio de produção, para saber, né, qual que estava demorando muito. Com isso, a gente chegou à conclusão de que a etapa de fiação passou a gastar muito mais tempo do que gastava anteriormente, conforme dá para ver no histograma abaixo. Com isso, a gente elaborou um fluxograma com todas as subetapas dessa etapa, né, a fiação, com o intuito de auxiliar todos os funcionários que participam dela. E, além disso, a gente treinou novamente todos os funcionários e também aumentamos a supervisão
para garantir, né, que o problema não ocorra mais. E daí dá para a gente ver todas as subetapas, né, criadas no fluxograma ao lado, que, né, tem o início, e daí a gente entra na primeira pergunta, né, que qual é o tipo de fibra que a gente vai estar usando. A gente tem a opção de fibra natural, fibra sintética e fibra artificial. Uma vez que a gente separa essas 3 fibras, a gente passa para o processo de abertura, depois cardagem, depois uniformização e depois a fiação em si só. Bem, a partir do que foi exposto, compreende-se a necessidade de aplicação e de utilização adequada das ferramentas de controle da qualidade, de modo que a gestão pela qualidade total seja favorecida e para que, dessa forma, todas as partes interessadas no produto final consigam estar beneficiadas, garantindo a prosperidade da nossa empresa Social Future Closet Store. Essas foram as referências utilizadas para a realização desse trabalho. Obrigada por assistir até aqui.